Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a uma, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse o nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e um telefone é o 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Mário Covas Neto. Prazer tê-lo aqui, Covas. Prazer é todo meu. Voltar a retornar aqui nesse programa, oportunidade da gente fazer um pouco de prestação de contas do nosso mandato. Você é o atual presidente do Diretório Municipal do PSDB. Exatamente. Daqui a pouco eu pergunto para você. Deixa eu apresentar os demais participantes do Gente que Fala. Gestor público Wilson Pedroso Júnior. Prazer tê-lo aqui, Wilson. Gopé, prazer é meu. Agradeço a todo mundo pelo convite, poder participar e conversar um pouco mais da cidade e a política nacional no programa. Também o Procurador de Justiça, Dr. João Antônio Garreta. Doutor Garreta, bom tê-lo aqui, doutor Garreta. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui nesse programa. Fazia um tempo que eu não vinha, estava com saudade e fico muito feliz de encontrar pessoas tão ilustres aqui ao meu lado. O senhor já foi presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Saí em 2006, faz 10 anos, e agora estou um pouco afastado da política institucional, mas sempre vivendo o Ministério Público. Também conosco o advogado Dr. Drauzio Barreto. Dr. Drauzio Barreto, prazer tê-lo aqui. Honra minha, Zancopé, retornar aqui ao Gente que Fala e hoje redobrado esse prazer, revendo amigos que há tempo eu não via. Zuzinha, né, o nosso vereador Mário Covas, com quem eu tive a honra de trabalhar com o pai, um dos maiores, se não maior político que o nosso país teve, que falta faz, o seu pai hoje na vida política do Brasil, o meu presidente Garreta Prates, meu bom amigo, e o Wilson, que também tive o prazer de trabalhar na Prefeitura de São Paulo alguns anos atrás. Então, é uma honra dividir essa mesa hoje aqui do seu programa. Doutor Drauzio, o currículo do senhor é extremamente intenso, né? Quando o senhor se afastou já do Ministério Público, já cumpriu o seu papel no Ministério Público, mas secretário, presidente da CETESB, e foi parlamentar também. Por que desiste da política partidária? Um dos problemas de ficar velho é que o currículo vai ficando longo, né? Então, eu já estou velho e o currículo ficou longo. Mas a experiência parlamentar... É muito gentil. A experiência parlamentar foi, assim, extremamente enriquecedora para mim. Aprendi demais. Mas o meu temperamento não dava certo. Não dava certo com a vida política. Eu tinha ansiedade de ver as coisas acontecer, não tinha esse talento que o Zuzinha tem de conversar, dialogar. Então, achei melhor voltar para onde eu me dava bem emocionalmente. A política não me fez bem emocionalmente, a verdade é essa. Já que estamos falando em política, Mário Covas Neto, presidente do Diretório Municipal do PSDB, nós fomos surpreendidos recentemente com o anúncio da saída do André Matarazzo das fileiras do PSDB, se é que eu posso colocar assim, né? Surpreendeu a todos. E como é que fica o partido? Agora o João Dória é o candidato sacramentado pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo? O partido fica sem um quadro, né? Ele tinha um quadro importante, acho que o André Matarazzo era um quadro importante. Infelizmente, ele tomou uma decisão, a meu ver, muito mais motivada pela decepção do resultado eleitoral interno, um pouco, eu diria até que de uma forma prematura. Enfim, é uma decisão de caráter pessoal, mas eu acho que ele se equivocou. E acho que o tempo vai mostrar que o caminho melhor não seria esse. Eu, inclusive, fiz lembranças ao pessoal da equipe dele. Eu tenho lá uma convivência. Ele foi o meu líder até antes dele sair do partido. Ele era líder na Câmara Municipal. O gabinete dele é no mesmo andar do meu. A gente se encontra sempre.
Mas eu lembrei que, em alguns casos na política, ao longo desses anos todos, de pessoas que passaram por uma situação similar à dele, ou seja, houve uma frustração na sua indicação ou no seu desejo de ser candidato e acabaram saindo para ser candidato em outros partidos e acabaram nessa saída tendo um resultado ruim. Acho que ele vai ser cobrado por isso, né? Quer dizer, você sai do PSDB, vai para um outro partido que hoje é base do governo, e durante esse tempo todo, seu discurso todo era contra o governo de oposição, fica complicado. Bom, mas enfim, em vez de falar do André, vamos falar do PSDB. O PSDB tem um candidato agora, o João Dória, ele é o candidato... A pergunta é essa. Isso mesmo. Está sacramentado. Tá, não, já estava no final do segundo turno, né? Nós fizemos uma eleição em 2 turnos, as prévias no PSDB. No primeiro turno participaram 3 candidatos. E no segundo turno seria um segundo turno entre o André Matarazzo e o João Dória. Na saída do André Matarazzo, nós ainda consultamos o Ricardo Tripoli, que tinha sido o 3º colocado, para que ele disputasse com o João Dória, mas ele declinou. Então, acabou ficando um candidato único, o João Dória. A partir desse momento, está sacramentado que a candidatura é dele. E eu acho que o PSDB acertou na escolha. Por quê? Porque eu sinto que a população, nesta eleição, procura alguém que está fora das fileiras tradicionais de um político. E talvez ele possa preencher esse perfil. Apesar de ser alguém com algum conhecimento na área pública, ele não é visto como um político tradicional e, de fato, não é. E pode, no exercício da função, caso eleito, trazer um pouco não só da experiência privada, mas certamente do conhecimento de pessoas na área privada para dentro da administração, e daí você ter uma outra forma de você gerir a cidade. Doutor Garreta Prates, doutor Drauzio Barreto, os senhores são operadores do direito. O Mário Covas, apesar de advogado, é político. E o Wilson também é Mas gestor continua público. inscrito na OAB, continua advogando. Continua lá. Mas eles não eu não estão... entendi o apesar de ser advogado é político. Eu não entendi isso aí. Não tem importância, não é para entender. Ele é advogado, está militando na política, e é lógico que o assunto é extensivo a vocês também, mas eu perguntei e me dirigi diretamente ao doutor Garreta e ao doutor Drauzio, porque a presidente Dilma, são várias as afirmações dela, que ela não renuncia, que ela continua no cargo e que é um golpe. Então, os senhores especificamente, mas não estão excluídos também o Zuzinha e o Wilson. Doutor Drauzio, Bem, golpe não é... O impeachment é previsto na Constituição. Não é? Havendo motivos legais e políticos, que o processo é de responsabilidade e não há como afastar a natureza política da análise, visto que foi remetido, não é? O legislador constituinte remeteu ao Congresso Nacional a análise da abertura do processo de impeachment. Então, golpe não se trata. Não é? Esse é um bordão que foi criado pela presidente e pelos apoiadores da presidente, mas não se trata de golpe. A presidente diz que não vai renunciar, não é? Uma postura respeitável. Eu acho que o país precisaria de um desprendimento dela e talvez do próprio vice-presidente para que nós pudéssemos ter a harmonia e a paz que sempre reinou no nosso país. Há, no meu ponto de vista, sim, uma ansiedade com os dias próximos, há um acirramento de ânimos, parece um pouco de torcida organizada de futebol, dessas que no fim de semana protagonizaram tragicamente cenas de violência e morte. Não é? As pessoas estão com o seu ânimo muito exaltado, a ponto da gente ouvir dizer que não se pode andar nas ruas com determinadas cores, sob pena de correr algum risco físico. Então, a presidente da República, no meu ponto de vista, não é? Ela, se renunciasse, não só ela, eu acho que o vice deveria renunciar junto, se a campanha dela, não é pela pedalada que está se falando, mas
digo aqui, se a campanha dela está contaminada com recursos sujos, recursos de corrupção, a chapa está contaminada, não só a eleição dela não foi divorciada da eleição do vice-presidente. Não é? E talvez isso fizesse com que o país, em pouco tempo, retomasse. Mas aí já é competência do Tribunal Eleitoral. Aí se caçassem a chapa, né? Mas poderiam os dois ter um ato assim de muita grandeza e renunciarem em prol do bem-estar do país e da harmonia da nação. Não é? Mas eu acho que isso não vai acontecer, isso é só um desejo de coração que muitos brasileiros têm para ver o país em paz. A renúncia dos dois foi justamente a linha do artigo da Folha desse final de semana, no editorial da Folha. Isso, né? editorial Mas importante. ela já respondeu, né? que eu vi a presidente, respondeu estranhamente, né, que ela não vai renunciar. Lamentavelmente, ela respondeu a um editorial de jornal. Mas voltando ao golpe, o que é o golpe? Né? O Drauzio já colocou, o doutor Drauzio, me perdoe. Não, Drauzio, por favor. Colocou de uma maneira como só ia acontecer. Ele que na esteira do pai, do doutor Drauzio, foi um dos maiores promotores de justiça do júri de São Paulo, o doutor Djalma Lúcio Gabriel Barreto. E o Drauzio teve uma história no Ministério Público maravilhosa. Falar depois dele é difícil. Mas o fato é que golpe que é? Golpe é rompimento de uma ordem jurídica. Né? E não se cogita, felizmente, o Brasil avançou muito, avançou tanto, que hoje, né, com toda essa crise, não há perspectiva, pelo menos ninguém enxerga, de rompimento de ordem jurídica. Nós já tivemos isso no passado, nós que somos profissionais do direito sempre fomos contrários. Agora, eu acho triste que se fale em golpe, porque não há nem ameaça, nem perspectiva, não. O que nós estamos dentro é de um contexto jurídico de impeachment. Né? Não quer dizer que quem é a favor do impeachment esteja dando golpe, assim como quem é contra também não está dando golpe. Golpe é uma palavra que foi tirada como uma coisa publicitária, talvez, para se defender e para atacar as pessoas que estão defendendo o impeachment. Só que essa palavra é muito perigosa, porque é uma palavra muito forte. É um retorno, onde houve golpe no mundo todo, e aqui no Brasil, houve trauma. Então, essa palavra tem que ser banida. E, infelizmente, a gente vê o governo, a presidente da República, dentro do Palácio, a toda hora, mencionando essa palavra. Não há perspectiva de golpe. Nós vamos ter um julgamento do impeachment em breve, se Deus quiser, porque acho que o país não aguenta mais viver nessa situação. E que qualquer que seja o resultado, as instituições e a ordem jurídica vai estar mantida. Então, não vejo como falar em golpe. Acho que as pessoas que estão dirigindo o país têm que ter responsabilidade de tirar essa palavra do ambiente político. Do ambiente político, porque essa está envenenando o nosso ambiente político. Eu não faço política, mas a gente vê como o cidadão. Eu penso que essa é uma estratégia, faz parte de uma estratégia. Aliás, o PT faz isso há muitos anos, sempre colocando o papel de uns contra os outros e se colocando no papel de vítima. Quando fala golpe, é para dizer que, olha, alguém quer, numa medida de força, nos tirar de algo que era legítimo. No fundo, é isso que está se falando. Não tem nenhuma correspondência com a verdade. Golpe é uma coisa que ultrapassa os limites da legalidade. E não você não pode falar em golpe algo que está previsto na Constituição. A Constituição, inclusive, que o PT não assinou, né? E que hoje acaba sendo um instrumento... O impeachment não é nem dessa Constituição. Não. Está em foi colocado em 1950, se não me falha a memória, às vésperas. É um instituto antigo Sim. da vida institucional do Brasil, não é uma novidade, não é? Não é. E incrível, quando se falou em impeachment do Collor, quando se falou em impeachment do Fernando Henrique, etc., muitas vezes proposto pelo próprio PT, aí não era golpe, aí era um instrumento de proteção ao Estado, às pessoas, etc. Essa estratégia, a gente entende que eles fazem isso porque acabam tendo um conjunto de pessoas que são menos informadas e que buscam, nas suas orientações de lideranças, etc., a opinião,
e acaba reproduzindo uma coisa absolutamente equivocada. E que faz um mal no seio social enorme, na verdade, Sem vereador. dúvida. E é uma coisa que acirra demais os ânimos e parece que divide o país em dois, né? Os que Sim. são a favor de um golpe e os que são contra um golpe. Exatamente, exatamente. Mas eles estão fazendo a política que eles fazem desde lá de trás, né? Sempre tentando dividir, principalmente o Nordeste, o Sudeste, é nós contra eles, a gente não gosta de pobre, aqui, lá são os pobres, aqui a gente não gosta de pobre. Exato. Eles continuam com essa mesma linha adotada sempre. Como- E agora como é perigoso, fizeram- né? Porque agora estão acusando Não, e a palavra as pessoas que golpe são para eles contrárias agora de é muito crime, né? cômoda, porque na linha que o Zuzinha falou, isso é um instituto que eles já utilizaram contra o Collor, o impeachment, contra o Fernando Henrique, o impeachment. Agora que chegou batendo na porta deles, é golpe. Não é golpe. Isso está previsto na Que, Constituição. o que pesa para a gente é o seguinte: o golpista é uma pessoa que é criminosa. É um delinquente. Quer dizer, se falar em quem quer dar um golpe de Estado no Brasil, é um criminoso. Isso é crime. Atenta contra vários dispositivos legais. Então, quando eu vou dizer, eu defendo, nunca escondi minhas posições pessoais. Eu acho que nós temos elementos para o impeachment, assim como o professor Miguel Reale Júnior acha, e outros tantos. Outros acham que não, é discutível, em direito tudo é discutível. Mas eu acho que há elementos para o impeachment. E eu, de longe, eu não sou golpista, ao contrário, eu abomino qualquer golpe de Estado. Então, quando se acusa o adversário de criminoso, você está incendiando uma relação que não é para ser assim. Eventualmente, os deputados vão votar esse impeachment, não sei. Pode ser que eles achem que não há motivo, como alguns juristas de renome, embora não concorde com eles, defendem que não há motivos para o impeachment. Doutor Agora, Drauzio, não dá o para senhor- falar em crime. Né? O senhor acrescentou aí nesse assunto que deveria ser extensivo também ao vice-presidente a punição ou afastamento do cargo. Mas a figura, o target é a presidente. O processo de impeachment instaurado Sim. na Câmara Federal é contra a presidente Dilma. não é? Isso é que preciso deixar claro. Um processo de impeachment, um pedido de impeachment não atinge a chapa, atinge Não. só o ocupante Não. do cargo. Aí seria no TSE, como Sim. dito, É, não é? Se houver, Depende. se houver É. a Não, impugnação à chapa por conta de recursos escusos, há um processo lá no TSE em relação a isso, mas se o Congresso quiser, também pode abrir um processo de É impeachment. que Mas são é um outro duas, processo. é que são duas coisas que estão correndo em paralelo. Sim. Uma é mais rápida do que a outra. A do TSE ainda vai ser julgado. Não é impeachment, é uma ação de impugnação de Ela, mandato eletivo. isso, mas aí vai ser julgado se de fato houve irregularidades na campanha, e isso deve acontecer depois de algo que já vem acontecendo na Câmara, que é um processo interno de impeachment por ter descumprido a questão das pedaladas fiscais. Então, são duas coisas que estão acontecendo e podem acontecer as duas. O fato é que uma vem mais rápido do que a outra, porque já está em curso. E é uma questão intrigante aqui, não sei o que os nossos amigos aqui da mesa pensam. A imprensa fez que nós soubéssemos na semana passada que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, apresentasse, como se fosse um erro, não deveria ter saído, um voto a respeito do impeachment do vice-presidente, do Michel Temer. Será que foi um erro? Será que saiu sem querer ou saiu sem querer querendo? Não é? Porque já começa a se discutir, então, dentro do Supremo, se há um voto escrito de um ministro por algo que sequer foi iniciado, como está dizendo Não se o nosso aventou vereador isso Mário até Covas agora. Neto, não se aventou isso e já tem uma manifestação formal e solene da mais alta corte do Já país. foi não é? iniciado, mas o que parece é que a tramitação no Supremo é mais lenta, no TSE. É mais lenta e que estaria previsto só até o final do ano para ser votado. O que o Drauzio estava mencionando é o seguinte, que sábado, se não me engano, saiu a imprensa noticiou um despacho, entre aspas, que estava em elaboração pelo ministro Marco Aurélio de Mello, dando provimento a um recurso de alguém que ajuizou, entrou na Câmara com pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer, e foi rejeitado pelo presidente da Câmara. Ele entrou com uma ação no Supremo e foi distribuída ao ministro Marco Aurélio.
saiu como tendo sido um esboço que inadvertidamente foi levado a público, um despacho determinando que, que o Eduardo Cunha instaure, Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha. Instaure um processo de impeachment, outro processo de impeachment, agora contra o Michel Temer. Então, Esse despacho não tem eficácia, A questão é assim, será que saiu por erro mesmo? Olha, eu tô ou vendo foi um coisas- erro, Nós um que- erro assim... Já mandou recado. Sem querer, querendo. Mandando Já recado. Avisando, né? Então, É quando aquela você- história, se o gato não subiu no telhado, ele tá olhando para cima. Eu nunca vi acontecer uma coisa dessa na minha. Eu tô assim, eu me formei em 82 em direito e trabalho no meio bem antes, né? Eu nunca vi um despacho sair publicado. E de uma assim. gravidade, né? De um tema não tão despachinho, delicado, né? não é? E eu nunca vi isso na minha vida. Eu tô assistindo É coisas verdade. agora. Por isso que eu estou nos dizendo, últimos não, tempos não me parece, talvez, estranho demais, um erro né? de aparecer no site do Supremo um voto de um tema delicadíssimo como esse. No momento que estamos vivendo. E um tema que não se imagina em discussão em momento algum. Pois então. né? Estamos falando da figura do vice-presidente e nada foi feito com referência a ele nesse sentido. Aí Salvo dois discursos dos líderes do PT no Senado e na Câmara, Sim. dizendo na mesma semana passada de que ele seria o próximo a ser empichado Isso. caso a Dilma... E aí, dias depois, veio o voto, sei lá. Há umas coisas que parecem teoria da conspiração. Eu acho né? que eu tô muito, eu brinco, eu tô prescrito, porque antigamente a gente era do tempo que o juiz falava nos autos, né? Agora não, eu vejo ministros do Supremo dizendo isso, dizendo aquilo outro, ou seja, Dentro do Supremo, dizendo aqui, é uma palestra como cidadão, mas está sendo transmitida ao vivo. isso né? é uma coisa de maluco. Eu falo, nossa, nós estamos vivendo tempos difíceis dá até para esse do despacho até agora eu não consegui. Acho que é isso que Você sabe, doutor Garreta, tem dia que eu vejo nas manifestações do Supremo, eu tenho dificuldade de entender se eu estou ouvindo a Se o manifestação senhor tem de um dificuldade ministro de do Supremo ou de um ator político do Congresso Mas Nacional. deixa que eu ia falar. Todo mundo nesse momento entrou no jogo político. Todo mundo deixou de ser Supremo, deputado, governador, vereador. Todo mundo, as manifestações são todas políticas. As pessoas esqueceram de guardar as suas bandeiras, as suas camisetas de time e entraram para o jogo político, E o infelizmente. duro é que não é assumido, né? Porque eu Não. prefiro quando o sujeito pelo menos assuma, né? Fala assim, não, eu estou fazendo aqui, não é. Com a pseudo-isenção, saem coisas do arco da velha. Eu tenho visto, assim, eu vejo coisa assustadora que eu nunca vi na minha vida. Eu vou colocar uma pimenta nessa coisa. Aquele telefonema com a presidente da República dizendo que mandou para o ex-presidente da República um termo de posse falso e publicado, e o país continua como se nada tivesse acontecido, como se isso... Gente, eu não sei, eu trabalho no criminal há 30 e poucos anos. É um crime chamado falsidade ideológica, que está lá, com todos os contornos. Né? E eu vejo, eu não sei se eu não enxergo bem ou se eu estou fora da realidade, mas eu vejo a discussão hoje sobre o Supremo, sobre quando o processo do Lula volta ao seu juiz de Curitiba. Na verdade, pelo que eu entendo, o Supremo vai decidir apenas se vai instaurar o processo contra o presidente da República ou não. E por isso ficou para o Supremo, que não teria razão nenhuma. O juiz mandou, o Sérgio Moro mandou as apurações para o Supremo, porque saiu, em tese, entre aspas, um crime da presidente da República. Vai para lá. O Supremo avocou, dizendo tem autoridades com foro por prerrogativa de função, eu vou examinar. O que eu vou mandar de volta. Agora, eu esperava que o Supremo determinasse a instauração de alguma coisa no âmbito envolvendo a presidente da República, criminalmente, porque pode também, a gente esqueceu, os juristas esqueceram que o presidente da República responde, não só por crime de responsabilidade, que aí é o processo de impeachment que nós estamos vendo, como também por crime comum. Ele está sujeito a praticar um crime comum, óbvio que não é um processo igual a qualquer outro, tem que haver uma autorização da Câmara para que seja depois denunciado, etc. Mas isso, eu fiquei assustado. Quando eu ouvi, eu falei, não é possível que a presidente da República, pessoalmente, diga a alguém que está mandando um documento falso para essa pessoa usar. Aliás, é uma Foi o que aconteceu. É uma questão... isso parou e ficou, tá por isso mesmo. Desculpa, eu trouxe um assunto novo, mas eu acho que... Aliás, é uma questão que fica na minha cabeça também, assim, mesmo como advogado. O foro privilegiado tem a ver com a instauração e a investigação ou de um processo. Aí sim, quando você processa, aquela autoridade ela tem o foro privilegiado. Numa gravação,
em que você não tem um processo, não tem por que ter o foro privilegiado, Mas no a meu modo de investigação entender. abrange também. Sim, mas a investigação não é ela a investigada. Sim, não. Então, se ela não é ela a investigada, ela é alguém que apareceu nas investigações, Ela mas ligou para alguém que é ela- investigado e Isso, grampeado. Que Exato. estava monitorado. Exato. Por isso o juiz Monitorado é mandou o para o termo. Supremo. Sim, Ele mas falou, agora manda não posso mais. manda para o Supremo Monitorado com avaliar, um celular de laranja, né? manda para o Supremo para avaliar se aquilo gera um processo qualquer contra ela. Ela é que tem o foro privilegiado. Perfeito. Não é a gravação. Não. Não é a gravação que tem. Portanto, se aquilo não gera um processo, a gravação, ela não tem por que estar no Supremo. Não tem. Perfeito. Nós vamos a um intervalo e Gente que Fala retornará em instantes. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em outvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então não perca tempo, corre no site da UTV Shop e cria sua lojinha para você poder começar já a ganhar dinheiro agora. Não perde tempo, vai lá. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet.
Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, o vereador Mário Covas Neto, que é presidente do Diretório Municipal do PSDB, procurador de Justiça, Dr. Garreta Prats, o advogado Dr. Drauzio Barreto e o gestor público Wilson Pedroso Júnior, conosco nesta edição de Gente que Fala. Vereador Mário Covas, as corridas de táxis podem ser pagas com cartão de crédito, mas já não é o que acontece? Não, mas aí... Tem lei municipal, é preciso de uma lei municipal para estabelecer isso? É porque ficou uma discussão muito intensa na Câmara Municipal sobre o aplicativo Uber, etc. E esse assunto de táxi passou a ser um tema que a Câmara vem discutindo. Uma das coisas que o Uber proporciona é exatamente você não precisar... Pagamento é sempre feito com cartão de crédito. E aí as pessoas começam a navegar na onda da discussão. É um pouco isso. Isso é uma facilidade que você tem na vida. Quer dizer, eu não uso talão de cheques há muito tempo, né? Quer dizer, eu tenho cartão, eu tenho dinheiro. Mas o cartão passou a ser o nosso dinheiro mesmo, a moeda mesmo. Você tem um serviço, você tem um serviço público e não ter essa facilidade, eu acho que a gente está atrasado. Isso aqui, mas de fato não deveria ser uma lei. Passou a ser obrigatório, então. Não é o que antes tinha um ou outro táxi, agora é obrigatório ter. Exato. Todos os carros agora têm que ter a maquininha do cartão. Pois é. O absurdo, eu acho exagero. A necessidade de uma lei para isso. Eu também acho. É lei de mercado. Também acho. Não, e você pode até ter, você pode até ter uma instrução lá do departamento DTP, etc., orientando para que se faça, dar um prazo para que se faça, enfim, para você modernizar, eu acho, assim como as cores dos táxis, enfim, padronizar. Não tem problema, não precisa ser uma lei, com certeza não. DTP poderia baixar uma normativa interna lá para que todos os táxis da cidade tivessem em prazo de 60 dias, 90 dias, exatamente. aceitassem cartão. Você imagina que daqui a 2 anos, 3 anos, se tem uma outra modalidade de pagamento que não seja mais o cartão. Aí você tem uma lei que obriga a fazer uma coisa que já... Então não é coisa para lei. No meu entender, é coisa para um regulamento. Meu questionamento é isso, uma necessidade de uma lei para isso. Eu não acho que tem. O taxista tem 4 pontos, perde 4 pontos na carteira de motorista, se não tiver a maquininha. Isso aí a lei é tão rigorosa que entra neste aspecto, né? Quem não tiver a maquininha está sujeito a multa e pontos na carteira de habilitação. Então... Mas você sabe, Zancopé, só pegando aqui o argumento do nosso vereador Zuzinha, daqui 2 anos, 3, a tecnologia tem evoluído tanto, de repente o cartão de crédito também fique ultrapassado por alguma coisa que a gente nem sabe ainda hoje o que é. E aí a lei ficou sobrando, né, da maquininha. Foi superada. Porque nós temos lei na cidade de São Paulo que ainda disciplina a conduta do motorneiro, do motorista na Avenida Paulista não pode passar carroça. Exatamente. Ainda tem essa lei, ela está por aí. Aí daqui uns anos a lei da maquininha vai ser essa, que a gente vai estar usando como exemplo. Alguém vai dizer, as carroças têm que ter a maquininha. Mas essa coisa da cultura nossa de legislar sobre tudo, nós temos lei, esse é um negócio importantíssimo. Se a gente não souber isso, a gente não é um bom cidadão, que define o que é ovo. A gente tem lei que diz o que é ovo. É muito importante. Mas deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que nessa questão também demonstra o quanto nossos serviços de mobilidade, principalmente o táxi, estavam atrasados, né? Porque você imaginar, tudo bem, se é correto ou não fazer uma lei, mas você imaginar que um táxi, que muitas vezes você pega... você não está preparado para pegar o táxi. Vai lá, sair do banco, vou até ali, vou pegar um táxi. Aí você não tem uma forma de pagamento, que é cartão de crédito, que é a que todo mundo utiliza hoje. É impressionante. Aí vem a reclamação do Uber. Só que o Uber, eu utilizo o Uber de vez em quando, mas ele veio também para ajudar o táxi a se modernizar, mostrar que eles estavam prestando um serviço de baixa qualidade para o cidadão.
Não estou falando ter água, ter bala, essas coisas isso é supérfluo, mas o essencial, básico, que é aceitar um cartão de crédito, ou no mínimo ter respeito pelo aquele usuário, porque muitas vezes você entrava no táxi, o cara nem olhava para a tua cara, carro cheirando o cigarro, não tinha nenhum tipo de sensibilidade que parecia que você tinha a obrigação de estar no carro dele e não ele estava te transportando. Era você que estava tendo a obrigação de estar lá. Você quer, não quer, desce na próxima esquina e pega outro. Né? Eu acho que o Uber, essas novas tecnologias, que você falou que tem táxis que aceitam, mas eram apenas os táxis que você pede via aplicativo também, que nem aquele 99 táxi. Que a maioria dos táxis que você pega na rua, eles não te oferecem a opção, porque eles também preferem pegar o dinheiro, então ele nem te oferece a opção de ter cartão de crédito. Tem isso também, né? Eu moro fora de São Paulo, venho para São Paulo, sempre venho de carro, porque tem que vir, mas eu não lembro de ter pego um táxi em São Paulo que tivesse maquininha de cartão. Acho que vai ser uma confusão. Porque eu já peguei. Porque e essa lei entra em vigor, assim, já a partir de hoje, já é obrigado a ter a maquininha? Está valendo a partir de hoje. Será que todos os táxis já estão com a maquininha? Essa é a minha dúvida. Sobre a lei, necessidade da lei. Não é necessário. Discutir essas leis, como o senhor disse. O que ovo, tem uma lei, sabe verdade. Que talvez explique um pouco, né? Acho desnecessária e tal. Mas há muita cobrança, às vezes, para o parlamentar sobre o que ele propôs de lei e que lei foi aprovada. E uma necessidade do parlamentar de prestar contas desta forma. E eu acho que não, a atividade parlamentar, nós sabemos porque foi parlamentar, você propõe quando você acha adequado. Acho até que fazer uma limpeza na legislação que não tem mais é um trabalho super apropriado para um parlamentar também. Perfeito. Mas a gente percebe que tem vereador um pouco Mário isso. Na Câmara toca num ponto importantíssimo. A população avalia, bem ou mal, o mandato do seu representante nessa coisa da produção legislativa. Isso nem mas não é só a população. Né? Os institutos também. Sei lá, no final do mandato do 4 anos vai sair a Veja falando, esse é o melhor vereador da cidade de São Paulo. Por quê? Porque apresentou não sei quantos projetos, aprovou não sei o que lá. Não é só a sociedade. A sociedade também está sendo guiada por esse instituto. Um parlamentar no Congresso Nacional que seja relator da reforma tributária. Uma das coisas mais substantivas e importantes que o nosso país precisa. E ele gaste o mandato dele inteiro como relator desse grande projeto para acertar o país, né, sobre o aspecto tributário. E não apresente um projeto de lei. Ele será medido como um mau parlamentar. Né? É um erro. A gente tem que ficar repetindo isso para as pessoas entenderem que isso não é fundamental. Ao contrário, nós temos mais de 1 milhão de leis no país, chegamos a 1.300.000 leis no país. O Código Civil diz que a ninguém é permitido desconhecer a lei, e é uma brincadeira. Quem conheça 1 milhão de leis... Ora, se conhecer 10% é o maior gênio do país, 1%. Né? Conhece 10 mil leis. Doutor Garreta, juíza federal Tatiana Moreira Lima, ela foi refém no próprio gabinete, não é? Banhada com gasolina, diesel, e um homem que fez refém. E ela disse que ela não tem nenhum ressentimento com relação a essa agressão que chamou. Ela não é juíza federal, juíza estadual. Ela trabalha no Foro Regional do Butantã, na vara de violência doméstica, que são varas criadas recentemente, que lidam com esse fenômeno da violência doméstica que está, hoje em dia, tão em voga e estão sendo reprimido muito bem. O fato que a notícia dá e que nós vimos todos é que não existe segurança alguma com relação a juízes, promotores que atuam contra a criminalidade. Eu acho que, óbvio que não existe segurança perfeita em nenhum lugar do mundo, mas a gente vê em São Paulo e no Brasil afora, qualquer pessoa chega a um gabinete, se estiver armada, se não estiver armada, esse sujeito entrou com várias garrafas com líquidos que eram para fazer fogo, né? Não se sabe muito bem o que era, mas ele entrou no fórum e chegou à sala da juíza e fez o que todos nós vimos, né?
precisa efetivamente. Isso é uma discussão antiga. Sempre que acontece um fato, a gente se preocupa, dura uns 3, 4 meses, se esquece totalmente. E a gente vê, eu atuo em segundo grau, então eu não tenho esse problema. Mas a gente vê colegas aí, eu trabalhei no júri muito tempo, está exposto. Você deve ter chegado várias vezes junto com o réu e A saiu gente com o sobe réu no do elevador plenário. junto com o réu. Exatamente. E o pior de tudo é que... Porque o réu está solto. Várias vezes o réu acabou... está solto. Você ingressa no ambiente do júri acompanhado do réu. Ele nem sabe que você é o promotor, nem você sabe que é o réu. Na hora que todo mundo senta direitinho ali, você vê quem é quem, mas ele acabou de subir com você no elevador. O cara que subiu comigo. Aí você olha e fala, esse é o cara que subiu comigo no elevador. Exatamente. Era o Chico Picadinho do elevador, né? Você é o próprio réu, o familiar, sabe essas coisas. Eu acho só o seguinte, tá todo tem que mundo tomar exposto cuidado. mesmo. As pessoas do judiciário, em geral, o promotor, tem que estar disponível. Ele tem que estar disponível a alguém quer conversar com ele, tem que ir lá. Agora, o mínimo, que tem um detector de metal, ou quer dizer, dá uma olhada. O cara entra com uma bolsa, revista. A gente vê em alguns fóruns aqui no centro, tem um dispositivo de segurança, ainda que muitas vezes capenga, mas tem. Agora, em vários fóruns não tem. E às vezes é terceirizada essa segurança, esses vigilantes não têm o adestramento necessário. E curioso esse fato, é muito interessante a lição que se extrai. Precisar entrar no Fórum João Mendes é um processo difícil, né? Difícil. Não é fácil você chegar lá. Lá é o cível, né? Mas o interessante desse caso é que uma lição que eu não sei se ela falou na televisão, eu vi numa rede social um pronunciamento que ela fez dessa juíza, que é casada com um colega nosso, com um promotor. Ela falou assim que ela aprendeu muito, porque ela viu o que as vítimas que ela cuida sentem. Ela estava no lugar do papel da vítima, como juiz. E efetivamente, esse sujeito, imagina, eu não sei se seria normal ou não, mas a mulher desse sujeito, o que deve passar, o que deve ter passado já nas mãos dele. Né? Vereador Mário Covas, também o Wilson, o doutor Drauzio, o doutor Garreta. O prefeito Haddad estabeleceu meta de 25 km por hora para os ônibus quando colocou esses corredores, faixas, nem sei quais são os termos que se usa para definir aquelas... Acho que os dois, né? Tem o que é pintadinho e tem que é o corredor mesmo. Né? Faixa, com da aquarela, aquelas coisas e tal. Seria 25 km por hora, mas alcançou só 17 km por hora. Será que com lei ele consegue... Meta é algo que você pretende atingir, mas não. Você pode atingir ou não. Pois é, talvez tenha faltado a lei. Mas quando você põe a meta, depois dobra, como é que é isso? Depois dobra, exatamente. Se não atingir, enfim. Não vamos divulgar a meta, mas vamos. Mas vamos dobrar depois. Mas então, nesse caso, velocidade é uma coisa que não está propriamente na mão dele, isso, né? Você faz ações para tentar desenvolver. Os corredores de ônibus servem para isso, para você dar maior velocidade nos ônibus, né? No transporte coletivo sobre individual. Mas ele não fez os corredores que estava... para mim, é mais significativo o fato, não da velocidade, mas o fato dele ter se comprometido a fazer vários quilômetros de corredores e não foi feito. O que ele fez foi faixas, e faixas, inclusive em locais que tenho lá minhas dúvidas se ele melhorou, se ele piorou o trânsito, inclusive dos ônibus. Tal gargalo que se formou, especialmente próximo de pontes e viadutos nas marginais, etc. Então, sou testemunha, porque eu dirijo. Em muitos lugares que eu passo, essas faixas de ônibus elas complicam o trânsito muito. Além de um aspecto, eu não entendo nada disso, mas de um aspecto que é visível e todos nós percebemos isso. Quando você está numa transversal de uma avenida que tem uma faixa de ônibus e você pretende ingressar, é um perigo, porque você pode, ao aproximar o seu carro, vem um ônibus em alta velocidade, não é? Quer dizer, o aspecto de segurança também para as faixas, não para os corredores de ônibus, porque esse tem todo um estudo, não é? Não coloca em risco o outro que são tá corredores estruturados, são corredores estruturados. O que o Haddad fez foi, posso falar porque eu conheço pouco de transporte, foi simplesmente pegar os projetos executivos ou projetos básicos que tinha na CIT SP Trans, onde iam ser definidos, foi feito até pelo Pedro Luiz, não sei se você lembra, o Pedro Luiz da SP Trans. Lembro, sim. Trabalhou com o Alexandre Moraes. Eram projetos de
corredores estruturados na 23 e em diversas áreas. E o que ele fez? Ele pintou a faixa. Só que o projeto, quando foi concedido, ele não tinha mais as interferências que a faixa hoje existe na 23 de maio. Então, as interferências, nunca ele vai conseguir atingir uma velocidade que estava pensada para um corredor estruturado. Quer dizer, trouxe todo esse problema e a velocidade média está em 17 km, não é uma velocidade baixíssima, não é, para quem está embarcado dentro do ônibus. Fora que você cria uma série de problemas em decorrência deles. Primeiro, a possibilidade, no caso que você falou a respeito do perigo, você também tem, eventualmente, para você acessar uma rua onde tem uma faixa em que você vai fazer uma conversão, e se a rua está com trânsito, eventualmente você fica durante algum tempo dentro da faixa e sujeito a multas. E leva multa, né? E leva multas. Leva multa. Enfim, você tem outra... Nós estamos citando as ciclofaixas. Não, ciclofaixas, então... Paralelas às faixas que foram... Mas você ainda tem outra coisa, você tem uma coisa que não é disciplinada na cidade como um todo. Então, faixas, elas ocorrem em dias e horários diferentes conforme a região. E isso faz com que as pessoas fiquem, inclusive, sem a orientação básica do que deve ser feito. Eu até propus algo assim lá na Câmara, mas não vingou, evidentemente que não há sensibilidade para isso nessa discussão, mas de que você tivesse, já que a faixa é para o usuário do transporte coletivo e você quer que ele seja mais rápido para que os trabalhadores possam ir e voltar do seu trabalho, por que não ter a exclusividade apenas no horário, no mesmo horário do rodízio, que é o horário de entrada e saída das pessoas? Nem se discute, né? No horário do rodízio vale a restrição para as faixas. Isso, e não valeria no outro horário, de tal forma que você pudesse fluir melhor o trânsito de uma maneira geral, né? Não, isso não foi possível, não, fica do jeito que está. Aí tem situações assim, a gente pega no final de semana, eu fui para a Zona Norte, num evento lá, e passei numa avenida onde tinha faixa, era um domingo, aquela faixa no domingo não tem problema, você pode passar, mas ninguém passava. Sim. Porque o sujeito fica tão bitolado, está tão medroso. O cara fica condicionado. Então, essa coisa dos horários, era preciso se padronizar, meu Deus do céu, não tem por que ser desse jeito. Doutor Garreta, o doutor Drauzio fez referência a isso há instantes. Ontem, depois de um período de paz, jogo entre Corinthians e Palmeiras, antes, não importa o resultado, o pior aconteceu antes, né? Até uma morte de alguém que não tinha nada a ver com o jogo. Eu vou dizer, a gente acabou de falar, eu estudei direito, eu sou legalista, mas é difícil criar e pensar em alguma coisa, porque infelizmente a solução que eu vejo para esse tipo de absurdo que a gente está vendo, torcer para futebol virou coisa de louco. Na Inglaterra, a gente teve um exemplo de que havia algo parecido, há uns 15 anos atrás. Os hooligans. Os hooligans. Eram parecidos com o que acontece aqui. E o inglês é um outro direito, completamente diferente do nosso. A solução que eles encontraram foi pegar os times e punir os times. E acabou. O torcedor do time tal fez alguma coisa, ou esse time está excluído do campeonato por 5 anos, por 6 anos. E foi o que resolveu, foi a única maneira de resolver. Acho que nós somos, não vejo o futebol como algo tão essencial à vida do brasileiro que precise ser absolutamente legalista. Temos que pensar em alguma coisa em que é meio absurdo, Fala assim, eu torço para São Paulo. Aí, recentemente, tive um episódio triste com a torcida do meu time. E eu disse, se fosse dirigente esportivo, é coisa clubística, devia ser o São Paulo banido por 5 anos. Agora, aconteceu incidente com torcida, falaram, mas o clube não tem a ver, azar do clube. Infelizmente, essas pessoas, é briga de marginais, são marginais, não são torcedores. Os torcedores não vão mais ao estádio, eu não vou ao estádio, eu não vou me sujeitar a conviver com marginais que estão ali, que amanhã pode dar um tiro no outro, como deram numa estação de metrô, e mataram um terceiro. Nós precisamos buscar uma solução radical. Lamentavelmente, talvez até que tenha que ser, de certa forma, entre aspas, arbitrário.
A torcida do time fez alguma coisa, a Inglaterra resolveu assim. O time está suspenso 5 anos, cai fora. Fala, mas tem um interesse econômico. Infelizmente, quem quer ter torcida, e são torcidas organizadas, que via de regra a gente ouve falar e está vendo aí, que tem incentivo das diretorias de clube, muitas delas. Todas se mostrou recentemente, Todas né? Aí tem ingressos, né? tem Dinheiro, ingresso. Aí já passa nem ser arbitrário, porque aí você pode punir. Porque é um negócio assim, como é que pode? Mas você está andando num domingo, na estação de São Miguel Paulista, andando na rua, sai uma briga de torcedores. Que normalmente é jogo, combinada pela internet, sim, né? De sim. brigar, de se encontrarem, de Sim. ter esse confronto. E alguns- Polícia Militar já se posiciona, porque sabe, que Alguns monitora formada. isso, ela monitora e não tem conversa, não é? O que o doutor Garreta Prates está dizendo é verdade, porque são marginais que usam do estádio de futebol, que seria um espaço, não é, de lazer, de convívio, do torcedor saudável, do pai que leva o filho, do avô que vai com o neto, e a gente se assusta e não vai mais ao estádio de futebol, porque não é dentro do estádio, é no entorno, é na chegada, é na saída, você está sujeito. Arremessaram uma privada lá no Nordeste, na cabeça de um coitado que morreu. Em Recife, teve lá na Bolívia, os mesmos que ficaram presos lá meses, Então agora se envolvidos envolveram agora em de novo. outros crimes. E agora, nesse são marginais. episódio, de Eles novo, até mataram já. agora o curioso é o seguinte, as pessoas Um deles culpam, morreu. Morreu, Um culpam deles a morreu. polícia. Fala, a inteligência policial tinha que saber, não dá, não tem como, né? Muita coisa Sim, a talvez polícia ser onipresente, monitora, né? mas não tem, né? Pode não, ser onipresente, não dá, é possível. não tem como, né? Os grupos de WhatsApp você não tem como monitorar. Não né? tem como. Quer dizer, por mais que se tente fazer um trabalho de inteligência, se faz, a gente sabe que a Polícia Militar, especialmente, está muito atenta, tentando resolver isso, não consegue, né? Não consegue. Você sabe que isso me preocupa uma outra coisa, a intolerância política levar a casos de violência. O Drauzio falou isso no início da nossa conversa aqui, sobre a intolerância, inclusive, das pessoas não poderem Certas usar cores, uma camisa de uma cor ou de outra, enfim. Eu tenho essa preocupação, porque eu acho que as pessoas estão indo por um caminho no campo político muito parecido com essas coisas das torcidas organizadas, né? Ainda não aconteceu nada, felizmente, mas eu fiquei muito preocupado na última manifestação que teve aqui, porque tinha um acampamento na Paulista a favor do impeachment e estava marcada uma reunião, uma manifestação contra. Vai ter choque aí, com certeza, né? Infelizmente, aí a polícia teve que intervir, etc., para tirar as pessoas. Aí acusa-se a polícia de ser violenta e tal. Mas se não fizesse aquilo, certamente o resultado seria muito pior. Claro, foram solicitados a sair, só saíram na base do jato d'água. Exatamente. E não é só intolerância, né? Nós estamos numa fase de desmoralização das instituições, né? As pessoas não acreditam. A gente fica falando um pouco, brincando aqui do Supremo, mas é isso, as pessoas ficam olhando o Supremo, ficam imaginando daqui para baixo. Falou, se ali está daquele jeito, imagina aqui. Acho que, e vou até falar um pouco, discutiu muito o negócio de segurança da violência que a juíza teve aqui, o local de segurança, mas eu acho que isso também é reflexo dessa intolerância e dessa desmoralização das instituições. Você não via um rapaz, por mais que tivesse problemas psíquicos, fazer o que ele fez isso há 20 anos, 30 anos atrás. Isso era coisa de pegar juiz, era coisa de mafioso, eram as grandes máfias que estavam sendo perseguidas e tal. Não era por um cidadão comum como esse aqui de hoje, né? Wilson Pedroso Júnior, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Obrigado, Zacopé, uma satisfação muito grande, gosto muito de vir aqui, muito obrigado. Dr. Drauzio Barreto, é bom encontrar espaço na tua agenda para vir aqui. Muito obrigado, é uma honra, e essa 1 hora nossa aqui passou muito rápido, o debate de qualidade fluiu gostoso. Muito obrigado pelo convite, Dr. Garreta Prates. Zacopé, sempre um prazer estar aqui, hoje especial. Vejo aqui a história do Ministério Público, a história do nosso Brasil, de um lado, o doutor Drauzio, o doutor Zuz, aqui do outro lado, a história do Brasil, a história do Ministério Público. Eu estou sempre à disposição, acho esse programa algo que realmente ilustra, e a gente vem aqui e aprende muito. Adorei ter Mário estado. Covas, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar aqui, e especialmente ter essa oportunidade de você escutar opiniões de pessoas que
tem todo um embasamento, são pessoas importantes, com experiência. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz de estar aqui. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.